Olá, amigos, amigas, família Antares. Estamos aqui mais uma vez para um podcast onde a gente está trazendo uma pessoa muito especial, uma aluna da casa, nós podemos dizer, da sala de aula para o mundo. Sara Farias, aluna Antares, desde criança, adolescente, terminou seu ensino médio aqui e concluiu medicina na Universidade Federal e hoje temos aqui uma médica, né? Nesses rumos e nós trazemos aqui, Sara, você para dar a sua fala para os nossos jovens, a sua fala para aqueles que estão no Antares e sabem que daqui surgem grandes profissionais e você com certeza já é uma delas. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Sara Farias, né? Sou ex-aluna do Antares, hoje em dia sou médica, sou pediatra em formação. Estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Eu não estudei no Antares Fátima, mas a gente sempre andava no Antares em todas as sedes, né? Então é muito bom estar aqui, relembrar aqueles tempos, aqueles eventos que são tão marcantes na nossa vida escolar, né? Fico muito feliz de hoje estar aqui como uma profissional, né? Assim, adulta, entre aspas, para contar um pouquinho para vocês sobre essa minha experiência com essa profissão que já me trouxe tantas alegrias, que é tão apaixonante, assim, para mim, né? E que alegria, né, Sara? Aí pegando em Sim. sua fala, você colocando aí dos grandes eventos. Você foi do Antares Fátima, mas o Antares eles têm vários eventos, né? Nós temos vários Sim. eventos onde a gente congrega todos os jovens, né? Hoje mesmo nós tivemos eventos onde a gente congrega todos os jovens. Eu participei de alguns recentemente, onde nós estamos com esses jovens juntos trocando ideias. Mas hoje aqui, Sara, a nossa meta, a nossa fala é dizer assim, da sala de aula, do chão do Antares para o mundo. Você que participou desse momento, da experiência, das esperanças, ou até das inquietações que vivem os nossos jovens hoje. Como foi para você essa escolha, esse encontro com a medicina? Foi alguma coisa que já estava dentro de você, ou foi nascendo? Ou como foi que aconteceu essa escolha da medicina? Assim, eu nunca tive muitas dúvidas com a medicina, né? Durante a minha vida eu já quis ser muita coisa. Eu já quis ser aeromoça, eu já quis ser arquiteta. E aí, aproximadamente no 8º ano do ensino médio, eu comecei a me interessar pela medicina. Antes disso, eu sempre quis ser arquiteta. Eu tive muita influência de arquitetura na minha vida e tudo. E sempre gostei muito de artes, de decoração. E aí, quando eu tinha uns 13 anos, eu comecei a assistir uns seriados médicos, né? Quem nunca viu. E aí, comecei a pensar sobre aquela possibilidade que, assim, eu sempre tinha notas boas, então às vezes as pessoas falavam, ah, tu quer ser médica, né? Assim, quando a gente tá na escola, tem muito essa correlação, que depois a gente vê que não é a coisa mais importante. Mas, enfim. E aí, eu comecei a me interessar em fundo sobre aquilo. Todo ano tinha a feira de profissão, né? Então eu cheguei aí 2 anos consecutivos, aí eu sempre ia pra palestra da medicina, cheguei pra ir pra palestra do jornalismo, cheguei pra palestra da arquitetura, mas eu vi que a medicina sempre, assim, me interessava muito, né? Eu ficava, caramba, essa profissão deve ser realmente muito legal, né? E eu também sempre quis uma profissão que me desse, assim, novas escolhas, que abrisse o mundo pra mim no sentido de ter muitas possibilidades, né? De não ser, assim, uma coisa fixa. Então, acabou que eu escolhi pela medicina logo no começo do ensino médio e desde então eu não tive muitas dúvidas. Não foi assim por pressão familiar, minha família não tem médicos. Meu pai, o sonho dele era que tivesse uma filha que fizesse direito, ele queria que eu fosse advogada, eu nunca gostei muito. A minha mãe queria que eu fizesse ITA ou IME, que ela achava super legal essas coisas de engenharia, mas eu queria mesmo era ser médica. E aí começou, né, a jornada no ensino médio para me preparar e tudo mais. E acabou que deu muito certo. Me esforcei bastante e vi que valeu muito a pena, né? Corri atrás, estudava muito. No 3º ano do ensino médio foi um ano que foi bem delicado, assim, na minha vida pessoalmente. Mas aí eu fiquei, quer saber? Eu acho que eu prefiro passar por isso aqui só uma vez na vida. Esse sufoco e depois poder, assim, respirar. E aí dei tudo de mim mesma. Abdiquei de muita coisa. Até hoje é um ano que é muito marcante na minha vida, né? Muitas dificuldades, muita superação, assim. Minha família sempre fez tudo. Às vezes saía do Antares, aí a correção da redação era de 12 a 1 da tarde. Aí eu ficava naquela pressa, por favor, deixa eu ser a primeira, por favor, deixa eu ser a primeira. Que aí eu saía de lá, ia correndo, ia para um curso de física, uma coisa assim, não sei o que. Aí depois ia para casa estudar. Então era uma rotina muito louca, assim, né? Minha mãe ficava Ave Maria e ela ficava me esperando, me esperava a tarde toda, me esperava a noite toda nas aulas, nos cursos. Então acabou que é uma mobilização da família, né? Você nunca tá sozinho, assim.
Mas deu certo. Passei no Enem. Eu lembro até hoje que o resultado do Enem saiu no dia do meu aniversário. Eita, olha que coisa boa, né? Eu tava dentro do carro com a minha mãe e umas amigas. Minha mãe tava levando a gente pra comemoração do meu aniversário. E tinha saído o resultado. Aí todo mundo olhou ali no mesmo tempo, né? Aquela empolgação, aquela aflição. Aí eu somei as notas, dividi por 5, eu acho, né? Que acho que é assim que calcula, não sei se é a ideia. Aí eu, ai meu Deus, deu muito alto. Acho que vai dar certo. Vamos entrar no SISU, né? Para escolher logo esse curso. Exatamente. Aí acabou que deu certo. Aí assim, no SISU todo dia era uma angústia, né? Que a gente foi colocando a nota, aí tinha dias que não dava pra UFC daqui, só dava pra UFPB, que é a Universidade Federal da Paraíba. Aí dava pra UFC Sobral, aí dava pra Campina Grande, eu chorava em casa, eu, mãe, como é que eu vou me mudar? Como é que eu vou sobreviver longe de casa? Não sou acostumada a fazer nada. E minha mãe, não, bote que a gente dá um jeito, vai dar certo. Aí acabou que eu fiquei na lista de espera pra UFC Sobral. Só que eu era a próxima da lista de espera, né? Aí eu falei assim, mãe, eu não quero ir, eu quero fazer o vestibular de novo e ficar aqui em Fortaleza. Aí a minha mãe, não, mas quando me chamaram, né, você vai fazer a matrícula, que a gente não vai deixar passar, não. Aí fui fazer a matrícula, fui pra Sobral ainda com os livros do ensino médio, falei, não, eu vou ficar aqui, mas eu vou estudar e fazer o Enem de novo. Claro que isso não durou, assim, 3 dias, né? Fui pra faculdade, gostei, fui muito bem acolhida em Sobral, fui muito bem acolhida na UFC Sobral, fiz amigos, os professores eram muito acolhedores, né? E aí eu encontrei pessoas que estavam passando pela mesma realidade que eu, que eram jovens, né, 17, 18 anos, saindo de casa para fazer faculdade numa cidade nova, né? Isso. Que não conhecia ninguém. Então, assim, eu percebi que a maioria, na verdade, tava nessa mesma situação. E acabou que a gente se aproximou e tudo, fiz de Sobral minha segunda casa, fiz da FAMED, como a gente carinhosamente chama a faculdade de medicina, né? Minha segunda casa. E assim fiquei lá por 6 anos da minha vida. Fiquei muito bem. A minha mãe, você gostou, né? Eu, gostei. Nunca mais pensei em trocar a faculdade pra cá. E aí acabou que hoje eu não mudaria nada. Foi muito bom porque foi um período de amadurecimento, né? Na minha vida e ver meus colegas amadurecerem também. Porque jovens que fizeram de tudo, né? Moraram na casa dos pais até os 17, 18 anos. Claro, de repente tá ali morando sozinho, ir sozinho pra faculdade, aprender a dirigir e comer no RU, não ter os pais aperreando assim, tem simulado, tem prova, vai estudar. É você por você e você e os seus colegas, né? Então foi um amadurecimento muito bom, muito importante. Foi assim, crucial pra ser a pessoa que eu sou hoje, né? Aprendi muita coisa. E é isso, em Sobral eu fui muito feliz, fiz muitos amigos, me envolvi com instituições incríveis que também moldaram muito a minha carreira médica e as coisas que eu queria na vida, né? Foi um período, assim, muito, muito importante. E Sobral, ela se categoriza como uma cidade de grande desenvolvimento, né? Aqui nas do Ceará, né? Com certeza. Eu vejo assim, você colocando, né, essa sua angústia de ir para uma outra cidade, uma vida nova, ou seja, essa caminhada além da novidade, né, de um curso que realmente é muito puxado, você também teve a experiência de exercitar, experimentar essa autonomia, a autonomia do estar só, do se conduzir e fazer essas construções, né? Então aí tu falou um pouquinho aí pra gente dessa tua entrada. O que tu poderia falar assim para essa nossa juventude aí que está buscando a medicina? Como foi esse curso? Quais foram as dificuldades? Quais são as disciplinas mais difíceis? Se em algum momento sentiu alguma, meu Deus, que coisa difícil, ou que coisa puxada, eu não dou conta. Como foi experimentar no dia a dia esse curso, né? E depois tu dá uma palhinha assim pra gente também, dizendo para os nossos alunos ou para as pessoas que estão nos escutando, como é que se divide esse curso de medicina, tá joia? Certo. Assim, né? A medicina já está na minha vida há 7 anos. Então, e é uma coisa que é tão presente no meu dia a dia, no ciclo de amizades, nas conversas, em tudo que eu penso pro meu futuro, para as coisas, que é difícil lembrar da minha vida sem a medicina, né? E sem ter o conhecimento já que faz parte. Exatamente, sem ter o conhecimento, os sonhos, as vontades, os desejos, sem fazer tanto parte da minha vida. É uma coisa que é difícil lembrar, né? Meu Deus, como era a minha vida antes de eu pensar em medicina, ou de eu fazer medicina, alguma coisa assim. É uma profissão que, assim, sempre teve, né? Foi muito cobiçada e tudo mais. Sempre teve aquele status e tudo, mas isso não é tudo. E uma vez que você entra na faculdade, você vê que, na verdade, essa é a menor coisa ou até a menos importante, sabe?
porque não é o que vai lhe levar pra frente, não é o que vai lhe motivar, pelo menos não por muito tempo, né? Então, assim, a medicina, ela faz parte da sua vida desde a hora que você acorda e não acaba na hora que você vai embora da faculdade. O curso de medicina hoje, né, nas faculdades que tem ensino tradicional, ele é dividido, os 6 anos são divididos em 3 partes, que é o ciclo básico, onde a gente aprende matérias mais básicas, como bioquímica, anatomia, histologia, né? Histologia a gente lembra da escola, que é o estudo dos tecidos e tudo mais. É. Isso. Fisiologia, que é como funcionam os sistemas do corpo. Depois a gente vai para o ciclo clínico, que a gente começa a colocar mais a mão na massa, examinar um paciente, conversar com o paciente, que é uma coisa que, assim, hoje eu faço, dependendo, sei lá, 10 minutos, né? Se for uma coisa rápida. Mas a gente tem um semestre da faculdade só para aprender a fazer isso. Assim, livros de 1000 páginas para você aprender a ter um relacionamento, criar um relacionamento e conversar com o paciente. Então, é bem complexo, né? E a gente começa a viver um pouquinho da rotina das especialidades. Ir para os consultórios, né? Atender as pessoas, ter mais contato com as doenças, com o tratamento, com os diagnósticos, ter mais contato com os médicos, assim, especialistas no dia a dia deles, né? Então, é bem legal. E aí, os últimos 2 anos da medicina é inserção total, que é o internato, né? E aí, o internato a gente roda as principais especialidades, como, por exemplo, pediatria, ginecologia, obstetrícia, cirurgia, clínica médica, que é popularmente o clínico geral, né? E as especialidades clínicas. E saúde comunitária, saúde coletiva. Não, é mais ou menos isso, né? E aí, realmente, é a inserção total. Ficar no hospital, ter contato com os pacientes internados, ir lá todo dia. Bom dia, seu fulano, tudo bem? Tá sentindo alguma coisa? O senhor tá esperando tal exame, ou então sua cirurgia é hoje e tal. Discutir os casos com os médicos, né? Que nossos médicos professores, a gente chama de preceptores na faculdade. Ter contato com especialistas em formação, que são os residentes das especialidades. Então, é uma experiência que é muito completa, né? E assim, como eu já falei, eu nunca tive dúvida que eu queria ser médica e que eu queria medicina. Mas quando eu entrei na faculdade, e principalmente nesse finalzinho da faculdade, acho que eu nunca passei por uma indecisão tão forte na minha vida quanto o momento de escolher uma especialidade médica, né? Porque a medicina, ela oferece pra gente possibilidades que são totalmente diferentes. Como eu gostava muito das séries médicas, né, do que passa na televisão e tudo mais, eu entrei na faculdade achando o máximo, assim, cirurgia. Cirurgia, não, né? O povo fez fissura na... Não, eu quero ser cirurgiã, cirurgia é muito incrível, olha como é legal em Grey's Anatomy, as cirurgias e tudo mais. Cheguei no internato, na hora de estar ali na cirurgia, pronto, agora vai ser meu momento, eu vou adorar. Eu detestei. Eu não me encontrei, vi que eu não tinha vocação para aquilo, que não era, assim, a minha praia, entre aspas, né? Que eu não tinha nascido para aquilo, que não era uma rotina que eu queria pra minha vida, né? E ok, então aqui eu vou procurar outra especialidade que eu goste. E a pediatria sempre teve, desde o começo da minha vida da medicina, eu sempre gostei muito, assim, desde os primeiros semestres eu tava lá, nas ligas, né? Que a faculdade de medicina tem muitas ligas. Que o que é uma liga? É um grupo de estudantes que se reúne sobre aquela especialidade, né? E aí tem discussões, tem encontros, tem estágios. E eu sempre estava ali na Liga de Pediatria, né? Que era a LIP, de Sobral. E aí sempre gostei muito, aí meu coração sempre batia mais forte. Sempre que eu pensava em outra especialidade, assim, ser anestesista, ser cardiologista, mas meu coração sempre bateu muito forte pela pediatria. E aí foi no internato, quando eu rodei aqui em Fortaleza, rodei, tipo, ficar 1 mês, né? Estagiar 1 mês. Quando eu estagiei 1 mês aqui no Hospital Albert Sabin, que é ali na Vila União, do ladinho da minha sede do Fátima. Do Antares Fátima, né? Exatamente, Do lado mesmo, Fátima, né? Exatamente. E aí eu, pronto, não tem, assim, uma coisa mais incrível, mais mágica do que a pediatria. Me encontrei muito, fui muito bem acolhida, achei mágico, assim, né? Assim, aquele encontro que saiu fogo de artifício. E dentro da pediatria, tu pode ter até uma especialização, Exatamente. né? Tipo oncologia, Exatamente. tipo, tu pode puxar ainda mais para uma outra área bem específica, né? Exatamente. Então, assim, as especialidades na medicina são totalmente diferentes. Hoje eu namoro, né? Meu namorado, ele é cirurgião, ele tá se subespecializando agora em cabeça e pescoço, né? Que é as cirurgias da cabeça, tumores, tireoide e tudo mais. E assim, eu queria cirurgia e hoje eu faço pediatria, né? E hoje eu vejo que eu jamais, assim, que a rotina dele não é pra mim, que o que ele ama de paixão não faz brilhar os meus olhos.
E o que eu amo de paixão não faz brilhar os olhos dele, né? Pra você ver, parecem profissões totalmente diferentes. E tudo é vida, tudo Exatamente. é cuidado, tudo é A gente saúde. começou igual, né? Você começa do mesmo canto, mas depois você vai pra caminhos totalmente diferentes. Então a medicina, ela oferece isso pra você, né? Ela oferece todos os tipos de rotina, de ascensão salarial, de tipo de paciente, né? Que os pacientes dele, lá no Instituto do Câncer, não tem nada a ver com meus pacientes pequenininhos lá do Albert Sabin, né? Mesmo que seja câncer também, né? Tem uma oncologia forte ali, né? É totalmente diferente. E na faculdade a gente também aprende que criança não é adulto pequeno, né? Então, tudo é totalmente diferente. Eu amo de paixão. E eu fico muito feliz de ter escolhido uma profissão, né? Que me pudesse ter essa segunda escolha em um segundo momento. Que a gente sempre fala, nossa, é tão difícil assim, você com 17, 16, às vezes 16 anos, né? Escolher uma profissão que você vai, assim, seguir pro resto da vida. E aí, eu não tinha dúvida, não, vou pra medicina, acho que eu vou gostar. E realmente gostei. E aí, o meu momento de escolha de profissão, que eu queria ter tido um teste vocacional, que eu falava com a psicóloga, foi agora esse momento de escolher a especialidade médica, né? Que foi muito difícil, muito diferente. Mas é isso, né? Às vezes a pessoa passa por isso lá atrás, eu passei por isso agora. Ou seja, em outras palavras, assim, não tive dúvida que era em medicina, nessa escolha vocacional e profissional. Precisei de uma definição por conta de que são vários ramos. Eu estava pensando aqui, sabe, Sara? Você está numa área que a gente diz assim, a riqueza dessa área, como todas as profissões têm suas belezas, né? Mas diz assim, vida, cuidar da vida, qualidade de vida, né? A dor, a perda, né? O desapegar-se, né? Então passa por todo esse processo dessa beleza. Houve em todo esse processo em que você, tanto ao estudar a medicina, todas as disciplinas e também agora lidar com a questão da criança, alguma coisa que te impactou ou que te fez ficar mais forte, ou que tu sofreu alguma dor, ou que tu chorou junto, alguma coisa que te marcou, assim, que tu possa passar pra gente? Com certeza. Até hoje, assim, como eu falei, né, esse período do internato é muito crucial na nossa formação como médicos, né? Isso. É como se nos 4 primeiros anos da faculdade a gente aprendesse medicina, e no internato a gente aprende a ser médico mesmo, né? E aí, muitas vezes a gente se vê em situações que o que você aprendeu no livro não é importante, mas às vezes não é o mais importante, né? Às vezes o livro manda você fazer X, mas aqui onde você está você só tem Y. E aí você tem que lidar com isso, né? Às vezes é muito difícil, assim, lidar com a expectativa das pessoas, com o sofrimento das pessoas, com a pressão das pessoas, né? A pressão de estar ali, ter que fazer uma coisa rápida e tudo mais. E com certeza eu encontrei pacientes, né? Histórias que me marcaram muito nesse período. Tenho 2 específicos, 2 histórias assim bem complicadas que infelizmente não tiveram um desfecho bom. Uma é fatalidades, né, que acontecem. Que aconteceram quando eu tava no primeiro ano do internato. E até hoje eu me pego pensando assim nessas histórias às vezes, sabe? São coisas que lhe marcam mesmo. E a medicina ela é muito disso. Cada médico tem o seu livro de histórias, né? E às vezes os médicos eles ficam muito focados num erro pontual, não necessariamente erro médico, erro da pessoa, mas uma coisa que aconteceu e que não sai da sua mente nunca mais. E aí, toda vez que você se encontra numa situação parecida, a primeira coisa que vem não é o que você estudou no livro, né? É aquilo que aconteceu com você, aquela situação, aquele sofrimento, aquela coisa. Então, já teve muitos dias que eu chorei muito, chorei de soluçar em casa, com essas histórias, com coisas que, meu Deus, eu não poderia ter feito mais nada. Ou então, o que é que eu poderia ter feito de diferente? Será que a culpa foi minha, né? Entendi. Já chorei dentro do próprio hospital, assim, escondida, porque não entendia porque que aquilo estava acontecendo. Às vezes você fica querendo, assim, achar onde foi o erro, achar de quem foi a culpa, se questionar muito, mas, assim, não adianta, né? O que você pode fazer é aprender com isso e ser melhor pro próximo, né? Porque às vezes acontece isso, né? Um desfecho que não é positivo, mas aí já tem um paciente esperando você na porta do seu consultório. Já tem o próximo para ser atendido e você precisa se recuperar para dar o seu melhor para esse próximo, né? Porque o que você tá vendo daquele paciente, quando você conhece ele, é uma foto da vida dele, né? A doença, ela é uma coisa da vida de uma pessoa, é uma foto. Mas aquela pessoa, ela é um filme, né? Então tem muita coisa por trás. Todo um contexto, né, Sara? Muita coisa por trás. Então a gente aprende a ter respeito em relação a isso, né? A gente aprende a ter compaixão pelo sofrimento das pessoas, a se envolver muito, a querer sempre fazer mais, né? E eu não tenho tanto tempo de formada, eu só tenho 1 ano de formada, na verdade.
Mas, assim, de toda a minha vida na faculdade, depois que eu me formei, eu já tive muitos tipos de experiência. Já tive, quando eu me formei, eu fui trabalhar na atenção primária, né, que é os postos de saúde. E as pessoas têm aquela impressão de que o posto de saúde e a atenção primária é aquela coisa que é besta, entre mil aspas, né, que é pouco complexo, que não é tão resolutivo. E aí na faculdade a gente aprende que não é bem assim, né, que é uma coisa que demanda muito estudo, que é uma coisa que pode ser muito resolutiva. E eu já faço residência médica, já estou me especializando, mas um dos meus empregos onde eu fui mais feliz foi na atenção primária, justamente, né? Que eu fiquei pouco tempo, porque... São as famosas UPAs, Não, são os postos de saúde mesmo. Saúde, né? Exatamente. E aí no mesmo dia eu podia atender um bebezinho de 1 mês de vida e podia atender uma pessoa de 90 anos de idade, com demandas totalmente diferentes, né? E tinha o dia que a gente ia fazer a visita domiciliar, e aí eu como médica e minhas agentes de saúde, a gente andava a pé pelo bairro, aí fazia a visita naqueles pacientes pré-definidos, né, que não podiam ir ao posto de saúde, e aí eu entrava na casa daquelas pessoas, conhecia a realidade delas, né? Então isso é mais uma coisa para você entender tudo que tá por trás daquela pessoa, de tudo que faz ela ser quem ela é, né? Às vezes, ter o que ela tem e tudo mais. Então, é isso, né? E as pessoas, elas têm, assim, às vezes, muito apreço, né? Pelo médico. Eu entrava na casa das pessoas, sempre fui muito bem recebida, abria as portas, arrumava uma cadeira confortável. Arrumava uma cadeira confortável para você sentar, tinha um bolo, um café, às vezes, tudo que a pessoa tinha, ela oferecia, né? Então, assim, é muito gratificante você poder devolver aquilo, às vezes, escutar, né? Oferecer o cuidado, fazer o que é melhor para aquela pessoa. Então, a medicina, ela oferece isso de várias formas, né? Às vezes a gente só pensa naquelas coisas mais complexas que aparecem no filme. Sei lá, o cirurgião que tá fazendo transplante cardíaco. Mas esquece que o médico que tá lá no posto de saúde, né, ajustando a medicação para a pressão, é tão importante quanto, né? E aí tive muito contato com isso, aprendi muito isso e é um aprendizado diário. É muito bom. Porque você que tocou aí o filme, a TV, eles botam muito centro cirúrgico, né? Exatamente. A UTI complexo, e a emergência, né? Tá chegando na emergência. É. E eu achei bonito que você colocou aí. Tem todo um contexto, tem todo envolvimento, exatamente. Tem todo um trabalho de base, esse trabalho que você colocou da atenção primária, de ir no bairro, de ir no lugar, exatamente. Você se familiariza com o contexto da pessoa. Aí me veio aqui à cabeça o quê? A beleza da vida, né? O quanto exatamente. Vocês contemplam a beleza da vida aí. E tu fazendo a residência na pediatria, né? Tu vai desde aquele bebezinho que nasce, né? Exatamente. E vai entregando ele para as outras especialidades já saindo da adolescência para adulto, né? Fala um pouquinho assim do que foi esse teu segundo chamado dentro da própria medicina, pediatria, né? Eu estava outro dia tendo um relato e mostraram assim que algumas áreas da medicina, elas têm seu apogeu, elas desaparecem, reaparecem, né? E está muito em conta aí falar de tanto a oncologia vai estar muito forte, né? A oncologia, a neurologia, mas aí a pediatria resgatando agora com muita força, do mesmo jeito que a endocrinologia. Fala um pouquinho aí desse chamado para a pediatria. Assim, o meu primeiro contato com a pediatria foi quando eu era criança, né? A minha mãe, ela é fisioterapeuta, mas ela sempre trabalhou com crianças, né? Com fisioterapia respiratória, com estimulação precoce, estimulação das crianças que tinham algum problema neurológico, algum atraso no desenvolvimento. E aí, às vezes, minha mãe me levava pro trabalho dela, né? Que sempre foi no setor público. E aí eu gostava muito, ficava lá observando, gostava de ver a relação da minha mãe com as mães, né? Que escutavam muito ela, que levavam muito em consideração, né? A opinião dela, o que ela falava. Gostava de ver minha mãe se relacionando com as crianças e tudo mais. E aí, na faculdade, sempre assim, o primeiro contato que eu tive com pediatria, antes mesmo de ter a matéria de pediatria, eu já achei que eu ia gostar daquilo. E aí eu entrei na Liga de Pediatria, né? Assim que eu pude, que foi no 4º semestre da faculdade. E aí, na Liga de Pediatria, a gente tinha alguns estágios. Tinha estágio em sala de parto, né? Que é você receber o bebezinho que nasce. E tinha estágio no consultório mesmo, ambulatório de pediatria, né? A gente chama os consultórios de ambulatórios. E aí eu amava os estágios, assim, da sala de parto. Eu ia lá, ficava a noite toda recebendo os bebês, assim, às vezes parto normal, parto cesáreo. Você aprende como receber um bebê, né? Fazer todos os cuidados. Às vezes o bebê nasce lindo, maravilhoso, vai pro colo, você tira a foto. Às vezes o bebê não nasce tão bem. Aí você tem que agir rápido ali, né? Fazer algumas coisas, o bebê rapidinho se recupera. Ou não, né? Às vezes também tem uns desfechos que não são tão
não são ideais, mas você aprende a lidar com isso, né? Você lida com a expectativa das mães, às vezes com o sofrimento das mães, né? Que não é fácil. Acho que a pior coisa que pode acontecer para uma mãe é perder um filho, né? Ou então alguma coisa acontecer com o seu filho. E a gente lida com isso também, né? A pediatria é 50% as crianças e 50% as mães, né? A família, mas mais as mães. E aí, mas eu sempre gostei, sempre amei. E aí, quando eu estudava muito isso. Assim, aquela coisa que você estuda e não parece que você está estudando, né? Você lê, assim, parece um livro de histórias. Lia os assuntos da pediatria, amava. E como eu tinha tanta afinidade, era uma coisa que eu não esquecia, né? Então, eu lia aquilo dali, estudava aquele assunto. E diferente das outras matérias que eu esquecia, né? Como acontece com todo mundo, eu não esquecia as coisas da pediatria. Alguma coisa acontecia na minha mente de vez em quando, tal coisa. E aí, quando eu passei pela matéria de pediatria, né? Foi quando eu tive, assim, a oportunidade de ficar mais em evidência, assim, com essa matéria que eu gostava, estudar com meus colegas. E aí, ao longo do tempo, né, acumulando essas experiências, acabei, assim, acumulando essa relação com meus colegas, né? Às vezes um colega tem mais afinidade por uma área, ele te ajuda numa coisa. E eu era a colega que tinha afinidade com pediatria, então sempre me perguntava, vamos estudar pediatria, me ensina pediatria, que é uma matéria que na faculdade para algumas pessoas não gostam de jeito nenhum, não tem afinidade, e é muito complicado, não é fácil como parece. E eu sempre amei, né? E aí tudo que eu fazia na faculdade era direcionado para pediatria. Cheguei a fazer 2 intercâmbios, um em Minas Gerais, em Juiz de Fora, na área de neonatologia, né, que é os bebezinhos da pediatria, os primeiros 28 dias de vida, e fiz um intercâmbio, inclusive, internacional, depois vou falar um pouquinho sobre isso, na República Tcheca, na área de cirurgia pediátrica, que era unida à pediatria, que eu amava. Lá no leste europeu, foi bater lá. Exatamente. Eita. E a cirurgia, que é o que eu acho que eu gostava, né, achava que gostava. E pronto, então sempre me direcionei muito pra pediatria, sempre foi uma coisa que tava em mim desde o começo, né. E quando eu passei por essa experiência de não saber qual especialidade seguir, tive que ir lá no meu coração resgatar aqueles sentimentos antigos e continuar essa história, né? Atender a esse chamado. E depois que eu entrei na residência do Albert Sabin, voltei não mais como estudante de medicina, mas agora como médica formada, né? E como pediatra em formação, a relação dos preceptores, dos médicos, já pediatras formados com a gente, são totalmente diferentes, né? Tem aquele carinho em ensinar, não, quando você for pediatra, faça assim, na sua vida de pediatra, no seu consultório, faça assim, e você cria amor, né, por aquilo, mais ainda por aquela rotina. Você traz que a nossa rotina na residência é como assim, uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida, porque é o meu dia a dia, né, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, a medicina na residência não abandona, ela está presente em todos os sentidos, tanto na hora do cansaço, na hora da exaustão, quanto na hora de propiciar momentos incríveis. É vida. E aí, provavelmente, quando eu terminar a pediatria, eu vou me deparar com outra dúvida, né? Que é qual subespecialidade da pediatria seguir. Porque hoje a gente tem isso, né? A medicina tem ficado cada vez mais desenvolvida, cada vez mais complexa. E até para se inserir no mercado, você tem que ter um a mais, né? Como todas as profissões. Tem muitos médicos, existem milhares de médicos, milhares de pediatras, assim como existem milhares de advogados, de arquitetos, de engenheiros. Então, você tem que ter um diferencial, né? Você tem que ter um a mais. Sara, se interrompendo aqui um pouquinho, só para entrar no gancho aí. O pessoal, a gente sabe muito que o médico ele tem o CRM, né? Que Sim. Formou, é médico, né? Sim. E se o pessoal aí que está escutando vê que agora, quando você vê lá o nome do médico, tem o CRM, tem o RQE, né? Uhum. Explica um pouquinho da gente aí esse RQE que tem a ver com a tua especialização, né? Certo. O CRM é o Conselho Regional de Medicina, né? O seu registro profissional. O basicão grande, né? O seu número, que todo médico tem que estar registrado no conselho para poder atuar na profissão, né? Inclusive, o dia que a gente se forma, que a faculdade libera ali a ata, né, de formatura, o diploma, aí você vai no CRM, é o dia que é marcante para todo mundo. Todas as turmas vão ao mesmo tempo. Meu registro, né? Tira lá a foto, se arruma todo pra tirar a foto, tira uma fotinha assim com a carteirinha, minha carteira profissional. Então é um dia muito marcante. E aí se você entrar na residência médica, que não é obrigatório para todos os médicos, ao término dela, você pode tirar o seu RQE, né? Que é o registro de especialista. É isso que você vai ter agora, quando terminar a pediatria, exatamente. Né? Então, quando eu terminar a pediatria, eu vou ter um RQE de médica pediatra, né? Não é só um médico clínico geral. Que é para valorizar os profissionais que estão ali, né? Sempre atrás da especialização,
da formação continuada, né, da educação continuada. E a subespecialização vai ser tipo um plus, né? Um plus para te colocar mais especificamente numa área. E aí, cada especialidade, você vai lá e tira o seu RQE, né? Às vezes, você precisa fazer a prova de título para isso, né? Que é, por exemplo, uma prova só de neurologia, uma prova só de pediatria para poder tirar esse registro. Ou também pode ser por meio da residência médica. É importante frisar que a residência médica, ela não é o único caminho para você, assim, depois da medicina, né? Existem vários caminhos. Por isso que eu digo que é uma especialidade que, assim, tem infinitas possibilidades. Porque tu colocou aí, Sara, pediatria. Ele seria assim, como se fosse... Não é o adulto pequeno, é a criança com todas as suas especificidades, mas vai bater em quase outras áreas, né? Como tratar da criança com oncologia, com problema respiratório, com problema cardíaco. Agora, quando tu estava falando na questão do recém-nascido, né? Tu falou ali, chegou a vida, aquela criança saudável que vai logo pro colo da mãe. Mas algumas crianças nascem com algumas dificuldades, né? Sim. Onde é que está aí a interseção entre a ação do obstetra, o obstetra não entra ou já entra o pediatra dentro da questão da UTI neonatal? Entra o pediatra, totalmente. Entra o pediatra já, entra né? O pediatra. Já sai o obstetra, né? Ali. O obstetra, ele tira onde a criança... é o limite? O limite é literalmente o momento que ele entrega a criança pro pediatra. Pronto. Então a criança nasce, saiu ali da mãe, pronto, toma que o filho é teu. Então mãe tem o pediatra neonatal. Exatamente. Existe a especialidade da pediatria, que é a neonatologia, né? Que são os pediatras mais capacitados para estar ali atuando na sala de parto, né? Prontos para intervir em qualquer situação que aconteça. E são os pediatras que ficam na UTI neonatal, né? Que são as crianças que precisam de um suporte mais intensivo. Então, tem essa especialidade. A residência em neonatologia são 3 anos, né? Aqui em Fortaleza a gente tem no Hospital Albert Semi, acho que tem no Hospital César Carlos, acho que no HGF, então eu tenho certeza porque faz mais ou menos parte do meu dia a dia, né? E aí, mas a gente passa por essas crianças, por essa especialidade na residência, né? Dentro da residência de pediatria, a gente vive um pouquinho da vida das outras especialidades também. Porque, assim, como eu estava falando, a residência ela não é o único caminho para você ser um bom médico, né? É o único caminho após a residência. Mas é um caminho muito importante. E é um caminho que ele tem que ser valorizado, né? Porque você se submeter ali a mais anos, né? De residência, de estudo, com a bolsa de estudos, como se fosse um mestrado, um doutorado, ter que apresentar um TCC depois, é uma coisa que tem que ser valorizada, assim, no meio profissional e acadêmico, né? E o médico que fez residência, ele é extremamente capacitado para lidar com todas as nuances daquela especialidade, daquela doença. Teve contato com mais coisa, né? E hoje a gente vê muito, assim, outras especialidades médicas que não eram tão comuns antigamente, né? Surgindo agora. E não vou entrar muito nesse mérito, que pode gerar polêmicas e tudo mais, tá dentro da medicina é um pouco polêmico. Mas a medicina tem muito isso, é muito sobre educação continuada, né? A sua formação nunca termina. Então, assim, não tem como você fazer medicina e não estar disposto a estudar para sempre. Um bom profissional ele tem que entender que a formação é continuada, né? Com certeza. E a medicina ela é um conhecimento, assim, inesgotável, que às vezes motiva, nossa, sempre tem mais coisa para aprender, sempre tem mais novidade. E às vezes angustia um pouco, né? Porque não adianta quanto a fundo você vai naquele assunto, sempre vai ter alguma coisa que você não vai saber, que você não leu ainda, que ainda não foi descoberto, alguma coisa assim, né? Então, basicamente isso. E aí, voltando para a neonatologia, né? É muito louco pensar que existe uma especialidade só para cuidar de crianças e uma subespecialidade só para cuidar dos 28 primeiros dias de vida de uma criança, né? Que é a neonatologia. Que é uma coisa totalmente diferente. Dentro da pediatria é uma coisa totalmente diferente. E, assim, realmente, assim, depois que você passa pela pediatria, você vê o tanto de coisa que pode acontecer na vida de uma criança, que teve época que eu fiquei assim, meu Deus, será que eu quero mesmo ser mãe? Que olha o tanto de coisa que pode acontecer, né? Mas aí você lembra de quantas crianças você ajuda, né? Quantas crianças você... Quando você fala em neonatal, é 28 dias ou um mês de risco de vida, geralmente, né? Onde aquele cuidado muito forte. É um período muito delicado, muito específico. Então, por isso que existem profissionais mais ainda especializados para poder atuar nesse sentido aí, né? E é linda. Sara, outro dia eu vinha no elevador do meu condomínio, aí encontrei com uma pessoa, um rapaz, né? E eu conversando com ele, ele falou a especialidade dele, e acabou que ele tocou na pediatria, né? Que não era dele, era de uma pessoa conhecida. Eu disse, se você não teve interesse, não. E ele disse assim, tinha que ter muita vocação.
Eu disse, por quê? Ele disse, porque a criança ela não verbaliza o sintoma. Ela não diz a origem, ela não fala especificamente. E fazendo aqui uma analogia, eu sou psicólogo, né, e também trabalho em educação, nós trabalhamos muito com criança, né? Eu realmente vejo o quanto tem que se ter vocação. Né? A criança ela não vai chegar lá, olha, estou com esse tal sintoma, estou aqui procurando a senhora, a doutora Sara, porque eu sinto isso, a dor vem aqui, desce aqui, é respiratório, não. Você tem que ter toda uma técnica, né, de trazer, além da fala do adulto que leva, mas o que é que essa criança passa para ti. Quando eu olho assim, a pessoa diz pediatra, quando tu disse assim para mim, estou fazendo residência em pediatria. Eu disse, poxa vida, que beleza eu olhar para você e dizer, porque é um médico, uma médica verdadeiramente desbravador, porque tem que ir além da dor relatada do adulto, que conduz, que acompanha, né? Mas que dor tá aquela criança, né? O que é que ela sente, a dor? Eu fico pensando, às vezes a gente leva muitos nossos alunos, não sei se tu teve essa experiência, quanto Antares, para o próprio Alberto Seib, a Casa do Lar Menino Jesus, com aquelas crianças, né, em situação muito forte da oncologia. Meu Deus, como será o relato da dor, do sofrimento, tanto o contexto social assim. E eu vejo vocês da pediatria, né, assim como psicólogo que vai trabalhar com a criança, essa capacidade bem singular da escuta. Como é isso para ti? Desvendar esse caminho que às vezes é silencioso. Uma das coisas que eu mais gosto na medicina, que eu mais amo sobre a minha profissão, além dessa parte, né, que é muito falada, muito romantizada, mas uma das coisas que eu mais gosto é que a medicina, pra mim, ela é um quebra-cabeça, né? E eu sempre gostei muito de matemática na escola, sempre gostei muito de desafios, de perguntas, problemas pra resolver, né? Eu sempre gostei de resolver problemas. E a medicina, ela é muito isso, você junta várias peças e você tem que chegar em algum canto, né? E às vezes, se essa conclusão chegar em algum canto, não é nada fácil. Você junta 10 médicos incríveis, os melhores que você conhece, e ainda assim todo mundo fica, puxa, o que será, né? Pra onde é que a gente vai agora? Então, uma das coisas que eu mais gosto na medicina é realmente essa questão de montar quebra-cabeças, de pensar, né? Desse raciocínio. E aí a pediatria, ela traz tudo isso com a mais, como você falou, né? Por exemplo, uma criança com dor de barriga, ela pode ter comido uma coisa que não fez bem, pode ser intolerância à lactose, mas pode ser uma infecção urinária, né? Que é uma coisa que não tem nada a ver, né? Se a gente pensar em adultos, mas em crianças pode ser. Uma criança que não para de chorar, ela pode estar com fome, pode estar desidratada, mas ela pode ter meningite, né? Que é uma coisa que é muito grave. Então, assim, a gente aprende muito isso, a sentir o feeling, né, da criança, sentir como é que ela tá. E ver como é que os pais percebem isso também. Como é que você acha que seu filho tá? Chegar ao diagnóstico. Ele brinca, né? Ele tá quietinho assim o tempo todo, ele brinca. Às vezes, não, ele brinca, né? E aí quando o pai fala, não, ele brinca, ele ainda quer assistir televisão, ele ainda quer brincar. E aí isso muda totalmente uma coisa que você pensou pra outra coisa, né? Parece tão bobo, mas é uma coisa que é muito importante. Quando a gente tá nas enfermarias de pediatria, né? Quando eu comecei no internato, na residência, a gente sempre evolui os pacientes, né? Todo dia eu quero evoluir um paciente. É eu passar lá, todo dia de manhãzinho cedo pra ver, e depois eu anoto no papel, né? O paciente tá bem, sente fome, tá comendo, não tem dor, e aí eu anoto tudo que eu examino, né? E a primeira coisa em todo exame físico é como o paciente tá. O paciente tá bem, ou então não, o paciente tá ruim, tá sonolento, tá com dor. E é o que a gente sempre anota na pediatria. Criança brinca no leito, criança brinca com os pais, criança sorrindo e brincando no leito, né, na cama lá do hospital. Então isso é uma coisa que muda totalmente. A gente passa assim a visita com os médicos, a criança tá brincando, já tá brincando, já melhorou, tá ótimo, acho que tá perto de ir pra casa, hein? Então uma coisa que é muito assim, diferente, né, das outras especialidades, coisa que a medicina dos adultos não proporciona pra gente. Então, a pediatria é a medicina, mas pra mim, né, dentro de mim, eu considero que é como se fosse a medicina com a mágica, né? Com a alegria. Então, envolve uma certa psicologia, né? Então, às vezes, tô lá no hospital, super corrido, cheio de coisa pra fazer, e aparece mais e mais coisa. Eu fico, meu Deus, tenho que ir pra casa. E aí, eita, peraí, que meu paciente pediu pra eu imprimir um desenho pra ele pintar. Então, eu já tô atrasada, assim, tem um monte de coisa pra eu fazer, mas peraí, ele gosta de Frozen. Aí, coloco aqui no Google, Frozen para colorir. Escolho a imagem de boa qualidade, imprimo, vou atrás de lápis de cor pra levar pro meu paciente. Aí, assim, domingo, né, que tem, sei lá, poucos médicos no hospital, vou pra casa, todo mundo quer ir embora cedo, né? Pera, deixa eu imprimir aqui um desenho pro meu paciente ficar brincando aí no domingo dele, ficar desenhando. Então, é muito isso, né? Às vezes você ser médico e ter o conhecimento científico não é suficiente pra tudo, né? Você tem que ser uma pessoa interessada.
que demonstre entender aquela mãe, entender aquela família, né? Sem tantos julgamentos, porque a gente vê muitos julgamentos, né, na medicina. Faça isso, não faça aquilo, isso é errado, isso não pode. E às vezes você pega, assim, situações, assim, esdrúxulas, né, de coisas que estão totalmente erradas, que estão prejudicando aquela criança, mas... Ou aquele paciente, né, isso serve pra todos, nesse caso. Enfim, a mas criança se você... tem uma demanda bem maior, né? Mas se você for com aquela defesa, com aquele julgamento, o relacionamento da pessoa com você vai ser totalmente diferente, né? Enquanto se você falar, olha, eu entendo porque que você fez isso, mas o que é que você acha da gente fazer de outra forma? E a pessoa responde totalmente diferente, né? O sentimento muda, né? Que é a transferência e a contra-transferência. Acho que na psicologia tem um pouco disso, né? Tem, sim. Então a gente tem que aprender tudo. Tem que aprender a ser médico, tem que aprender a estudar, tem que aprender a se relacionar com as pessoas, a falar com as pessoas. Falar. Então é muito isso, assim, né? Sabe, nós já estamos assim próximo do tempo que seria calculado para assim, para a nossa fala. Claro que a riqueza da tua experiência daria para a gente ter um momento bem, como diz o outro, bem grande assim. Mas o que me faz ficar bem mais feliz é saber da tua caminhada, da tua história, assim. E o que marcou aqui nessa minha conversa, e quem está te vendo e te escutando, assim, da certeza com que tu fala, da segurança e da fluência. Parece que a coisa vem natural, porque para mim eu percebi, olhando para ti, que a coisa vem de dentro. Foi uma pessoa, é uma jovem nossa, jovem como vocês, meus caros alunos, que se encontrou, que muito mais, eu vejo aqui que muito mais do que escolher uma profissão, ela escolheu uma ação para ser feliz no que ela faz, para ser feliz para o cuidar do outro. Eu vi em cada fala tua, essa tua volta para o humano, esse teu cuidado de dar um pouco mais. Outra coisa que tu disse também, eu não sei se vocês observaram aí, que ela disse, sempre está faltando algo mais. A gente se reunia para estudar, ou se reúne com outros grupos, né? Falta alguma coisa, sempre não está esgotado, né? Assim, eu queria que nesse nosso final, que tu olhasse aí para uma das nossas câmeras aí, que eles estão olhando para nós, né? E desse uma mensagem, né? Existe muito aquela busca, eu quero medicina. Às vezes a gente sabe que, como o seu caso foi um caso de verdadeira vocação, porque foi, mas existem algumas pessoas que vão pela mídia, vão pela influência dos pais, ou porque tem uma facilidade, porque já tem uma continuidade, ou coisa parecida, né? E tem todo uma gama de fatos que fazem com que a pessoa veja a medicina como a grande profissão e às vezes nem tem essa vocação que a gente, como você colocou. Sim. Tem casos de antiética, como tem toda profissão, tem pessoas negligentes, tem pessoas que realmente passam por cima, né? Mas assim, que mensagem você daria para esse jovem, ou que tem a dúvida, ou que está buscando a medicina, tal qual você passou aqui? Não só para os jovens voluntários, mas para todos os jovens que estão nos ouvindo e que tem você como uma pessoa que está se lançando e se especializando nessa área com grande amor e com grande afinco aí. Assim, né? É muito difícil, porque se eu fosse falar sobre isso, eu poderia ficar horas falando sobre várias coisas diferentes, né? Mas assim, acho que cada um tem sua jornada, né? E quando a gente é jovem, tá na escola ainda, às vezes é difícil você se imaginar, né, no futuro como profissional. Às vezes você se encanta muito para uma área e sente aquele chamado, e às vezes não, né? Às vezes você não tem aquele chamado, você fica, ai meu Deus, eu vou para aquilo, eu vou para isso, e tá tudo bem, né, tentar. Tá tudo bem entrar, assim, fazer um curso que você acha que você vai ser bem sucedido, e às vezes você percebe que não se encontrou, e também não tem problema mudar, né? Não tem problema tentar mais de uma vez, mais de duas, mais de três, porque no final das contas isso não importa, né? E assim, uma coisa que eu sempre penso hoje é que assim, a gente fica com medo de começar, né? De de tomar novos caminhos. Às vezes tem pessoas, assim como tem pessoas que mudam de curso, né? Mudam de faculdade, na medicina tem pessoas que mudam de especialidade. Isso. Então às vezes eu fico, meu Deus, eu vou fazer uma coisa nova com, sei lá, com tantos anos, ou então já fiz 2 anos. Ok, mas daqui a 10 anos, se você começar uma coisa nova hoje, daqui a 10 anos você vai estar há 10 anos fazendo isso, que é muito tempo, né? Então, assim, é isso. Cada um tem muito a sua jornada, né? Assim como na medicina, às vezes as pessoas terminam a faculdade, alguns vão direto para a residência, outros ainda vão trabalhar, né? Fazer seu pé de meia, outros preferem trabalhar no posto de saúde, outros preferem trabalhar na ambulância, no SAMU,
outros preferem trabalhar dentro do hospital. Então é muito diferente, né? Tem espaço para todo mundo, tem perfil para todo mundo, e as pessoas são muito diferentes, né? Isso. Então, assim, não tem problema tentar, né? Acho que cada um vai achar o que lhe move, a sua motivação que vem de dentro. E eu vou aproveitar esse gancho para falar de uma coisa que, mesmo estando no tempinho para encerrar, eu não poderia deixar de falar. Fique à vontade. Que é uma coisa que eu me encontrei na faculdade, né? Na faculdade de medicina eu encontrei uma instituição chamada IFMSA Brasil, que significa Federação Internacional dos Estudantes de Medicina no Brasil, né? E aí é uma instituição que é presente no mundo todo. E o que é? Basicamente é uma instituição de estudantes de medicina, que a gente participa e que a gente aprende sobre tudo. A gente pode aprender sobre saúde pública, sobre educação médica, sobre direitos humanos e paz, sobre intercâmbios. E é uma coisa que complementou muito a minha formação, né? E dentro dessa instituição, como eu falei, tem vários ramos, né? Várias vertentes. E aí, ou seja, mais uma coisa para você se identificar com um e ir atrás daquilo que importa para você, né? E aí foi por meio da FMSA Brasil que, assim, guiou muito toda a minha vida médica. Que eu fiz muita coisa, que eu participei ativamente na faculdade, que eu fui para muitos encontros dentro do nosso estado, dentro do Brasil. Já fui para encontro em Belém, em São Paulo, em muitos cantos. Fiz muitos amigos, né? Assim, boa parte da minha faculdade. Foi pro leste europeu, tu falou. Exatamente. Fiz meus 2 intercâmbios, né, em medicina, que eu fiz o intercâmbio em Minas Gerais e um na República Tcheca, como eu falei. Conheci pessoas de outros países, novas nacionalidades. Então, cheguei a entrar num hospital de outro país, né? Fiquei 1 mês aprendendo cirurgia pediátrica em outra língua que não era a minha, que às vezes também nem sempre era o inglês. Então, foi mais uma coisa que me ajudou a me encontrar, né? Que ajudou a eu me encontrar no que eu gostava. Firmasse. Exatamente, a me firmar dentro da minha profissão. E me possibilitou ainda oportunidades para que eu tivesse ainda mais chance de me encontrar, né? Alguns colegas que também participaram da instituição percebiam que gostavam mais de educação médica, né? Do meio docente, do meio acadêmico, da gestão hospitalar. E aí hoje estão aí brilhando, fazendo muitos cursos na USP sobre docência, sobre educação médica. Então é isso. Tem espaço para todo mundo, sabe? Tem espaço para todo mundo brilhar, para se encontrar. Às vezes a gente fala que o mercado está saturado disso ou daquilo, mas quando você é bom, sempre vai ter espaço para você, né? Quando você é você mesmo, quando você tem o seu diferencial. Então, eu sempre falo da IF, como apelidando carinhosamente, porque foi uma coisa que contribuiu muito para a minha formação e para eu me encontrar assim, nas coisas que eu mais gostava. E eu sempre unia as coisas. Eu ia fazer uma ação social pela FMSA Brasil, gostava de fazer com crianças, né? E aí eu estou na pediatria. Então, é muito isso, né? Assim, muito diferente as coisas. Gente, fechando aqui esse momento com grande alegria, porque ouvimos a Sara. E a gente começou dizendo que veio da nossa sala de aula para o mundo, como profissional, como pessoa que cuida, que ama, que vê a beleza da vida. Eu diria para todos vocês que nos assistiram, nesse momento de escolha profissional, é um momento de coragem. Coragem para dizer o sim, quando for sim, e o não, se realmente não for aquilo que você vai seguir. E se for sim, como a Sara chegou aqui e disse, eu tinha desde cedo essa convicção, assuma seu sim. E também diga o seu não, aquilo que não é para você. Obrigado, Sara, em nome do Antares. Eu que agradeço em nome de tudo aquilo que você renunciou hoje à tarde para estar aqui conosco. Essa sua simpatia, essa sua certeza faz com que eu tenha certeza que a missão de trazer essa informação para os nossos alunos e para todos os jovens e para profissionais que possam também se espelhar nessa sua caminhada. Gratidão por esse momento, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada por me receberem aqui. Um prazer. Seja sempre bem-vinda, que a sua casa vai continuar sendo sua casa. Obrigada.